Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é redes de computadores. Tópicos a serem abordados nessa aula, história das redes e tipo de redes existentes. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de entender a evolução das redes de computadores e seu impacto nos dias atuais e definir o que é uma rede de computadores e os seus principais tipos existentes. No início, as redes de computadores eram constituídas por dois equipamentos apenas. Um grande equipamento, hoje nós conhecemos como servidor, e uma estação de trabalho. Essa estação de trabalho era responsável por fornecer os dados para esse grande servidor, que por sua vez fazia todo o processamento da informação, devolvia para essa estação, e nessa estação então você era capaz de armazenar os seus dados. Acontece que, com o surgimento das redes, com o surgimento da interligação dos computadores, essas tarefas foram se tornando cada vez mais repetitivas e cada vez mais necessárias. Então, com isso, e em paralelo a isso, a gente começa a perceber a diminuição do tamanho do computador, o aumento da sua capacidade de processamento, o aumento da sua capacidade de armazenamento. Ou seja, agora eu tenho um computador e com ele eu sou capaz de produzir muito mais. Na medida em que eu produzo mais, eu tenho a necessidade de compartilhar essa informação e alguns serviços. Serviços como, hoje nós temos serviços bem mais sofisticados, como e-learning, o tipo de aprendizado pela internet. Impressora, é comum você entrar num escritório, numa empresa e perceber que existe uma única impressora numa determinada região e todos os usuários daquela região imprimem nessa impressora. Além disso, é comum você encontrar também um local para armazenar os seus dados. Na maioria das vezes você tem um local não só para armazenar os seus dados, como também um local para ir buscar dados e a partir daí começar a produzir o seu trabalho. Com isso, o que a gente acaba percebendo é, a rede traz, além desse compartilhamento de informação, compartilhamento de recursos, ela traz um componente que é primordial, conectividade. Você agora consegue conectar o teu computador a outros computadores, não necessariamente passando por um servidor ou passando por uma espécie de máquina onde você vai conseguir fazer o processamento. É preciso deixar claro que não são só os servidores que fazem o processamento da informação. Obviamente a gente trabalha muito mais com eles do que com outros tipos de equipamentos, mas existem outros equipamentos que também processam a sua informação. Equipamentos esses que nem sempre te devolvem a informação processada, é verdade, mas eles também processam. Então agora eu tenho conectividade. A conectividade me permite não só conectar o meu computador à rede, como conectar o meu computador a diversos tipos de servidores. Esses servidores hoje têm papéis como servidor de e-mail, servidor de banco de dados, servidor de web, enfim. O início das redes acontece com a interligação de 3 universidades americanas, só para a gente ter aí um parâmetro histórico, para ter uma ideia de quando foi que isso começou. Tá? A Universidade da Califórnia, ela conecta dois dos seus campos com a Universidade de Utah. A partir daí a gente tem início a chamada ARPANET. A ARPANET é a grande rede que hoje nós conhecemos como internet. Na verdade, naquele momento ela não era tão grande assim, começou com 3 campos conectados, mas depois do surgimento do www, agora em meados da década de 90, 80, houve aquele grande boom da internet, então hoje a gente tem a internet da maneira que nós conhecemos. Mas lá atrás ela era usada mais especificamente para fins educacionais. Então você tinha algumas universidades aqui no Brasil, ela chega assim também, conectando a USP, Unicamp e por aí vai. Então você tem no início algumas universidades sendo conectadas e no futuro, na medida em que percebe-se o potencial da conexão, o potencial do compartilhamento de recursos e de serviços, o mercado comercial acaba se aproveitando disso, surge a www e a gente tem a internet. É só para você ter uma ideia do que compõe hoje a internet. Tá? A internet ela é composta por todas as redes locais que você encontra por aí. É óbvio que você vai, num primeiro momento, fica difícil de você entender e até fácil de você se perder aí na explicação. Por quê? Porque como eu disse ainda há pouco, com a conectividade eu consigo conectar a sua rede com a rede da empresa vizinha, com a minha empresa, com a rede do Instituto Monitor e o compartilhamento de informação e, sobretudo, o compartilhamento de serviço entre todas essas redes é que permite que a gente, então, tenha algo grandioso como a internet é hoje. Tá?
Vamos falar um pouquinho sobre tipos de redes de computadores, só para a gente acabar entendendo melhor como que a rede funciona dentro do local onde nós trabalhamos, ou até mesmo dentro do local onde nós estudamos, tá? Aqui nós temos dois tipos de rede, nós temos rede LAN e a rede WAN. A rede LAN é a rede mais conhecida que se tem, tá? Por que eu digo isso? Porque é a rede que você está usando nesse momento para poder acessar as nossas videoaulas, só para você ter uma ideia. Ainda que você esteja acessando essas videoaulas da sua casa, muito provavelmente aí existe uma rede LAN. Talvez seja uma rede LAN de um computador, de dois computadores, eu não sei a quantidade de máquinas que você tem aí, tá? Ou você pode estar acessando isso do seu trabalho, e aí depende também da quantidade de computadores que existem na sua empresa. O fato é, essa rede, como ela é limitada, ela é geograficamente, vamos dizer assim, limitada, ela é uma rede LAN, ela é uma rede local. Só você e quem tem acesso à sua casa ou à sua empresa tem acesso a essa rede. É a rede mais comum que existe, tá? A rede LAN, ela vai fornecer para você acesso à internet, ela vai fornecer para você acesso aos seus arquivos e vai compartilhar os serviços que a sua empresa necessita para desenvolver a função que ela desenvolve, ou até mesmo os serviços que você necessita aí na sua casa, tá? Então entenda que a rede LAN é uma rede local. E agora a gente vai ver outros tipos e você vai entender então por que eu faço questão de deixar claro que a rede LAN é uma rede local. A próxima rede a ser abordada é a rede WAN. A rede WAN agora é uma mistura, na verdade não é uma mistura, mas é uma junção de várias redes LAN. Olha, aí é preciso tomar um pouco de cuidado para não se perder aí no raciocínio. Rede LAN é uma rede local, rede WAN é a junção de uma ou mais redes WAN. Aqui tem um detalhe em particular que é bom deixar claro. Uma rede WAN, ela pode ser formada por redes LANs da sua empresa, de uma mesma empresa, ou ela pode ser formada também por redes LANs de diversas outras empresas, tá? O acesso que você faz aqui a um Instituto Monitor, por exemplo, é uma conexão WAN. Sai da tua rede LAN e conecta na nossa rede LAN. E essa junção das duas redes LANs é que formam uma rede WAN. Tá? Como eu disse, acabei de falar, a rede WAN ela pode ser composta por várias redes LANs de uma única empresa ou até mesmo por redes LANs de várias empresas. É também o tipo de rede mais acessado, mais comum de ser visto, porque você não acessa só arquivos e compartilha recursos dentro da sua própria rede WAN, da sua própria rede LAN. Você acaba compartilhando recursos e serviços numa rede WAN. Quer ver um bom exemplo? O banco. Quando você acessa o Bankline aí da instituição financeira com a qual trabalha, provavelmente você acessa ou da sua casa ou do seu trabalho, da tua rede local, você acessa a rede local do banco. Obviamente que hoje a gente tem algumas diferenças, não é mais só uma rede local, talvez seja um data center, mas o conceito é esse. Ainda que seja um data center, lá dentro existe uma rede LAN. E essa rede LAN conecta-se com a sua rede LAN quando você faz o acesso àquele determinado serviço. Então aqui você consegue entender um pouco melhor a diferença entre rede LAN e rede WAN. A rede LAN é uma rede local, tá? Não importa a quantidade de computadores que tenha, é uma rede local. E a rede WAN é uma rede, é a junção de uma ou mais, de duas ou mais redes LANs. Não sei se ficou claro. Um outro tipo de rede, e esse não é tão comum assim, e aí nós precisamos ter um pouco de cuidado, é a rede MAN. A rede MAN é uma rede metropolitana. O que isso quer dizer? A rede metropolitana é uma rede, aí sim, ela é limitada geograficamente. Tá? Então, para você ter uma ideia, um bom exemplo de uma rede MAN, você talvez já tenha percebido que em algumas regiões, aqui de São Paulo ou de outros estados, é comum você encontrar uma rede de TV própria. Aqui em São Paulo nós temos o bairro do Alphaville, e no bairro do Alphaville existe uma rede de TV própria, só para as pessoas que estão ali no entorno, que estão ali no Alphaville. Essa rede de TV, ela é uma rede MAN, é uma rede metropolitana, é uma rede que só atende aquela região. Tá? Então, agora a gente tem três definições. Nós temos a definição de rede LAN, que é uma rede local, nós temos a definição de rede WAN, que é a junção de duas ou mais redes LANs, e nós temos a rede MAN. Como eu disse, a rede MAN ela não é tão comum assim. Você vai encontrar uma rede MAN, mas você também precisa estar atento,
Pode ser que aí mesmo, onde você mora, exista uma rede MAN, mas ela não é tão perceptível, porque nem sempre essa rede MAN salta à vista. Como você poderia perceber numa rede LAN? Uma rede LAN, você entrou num determinado local, você já consegue perceber quantos computadores tem, e é fácil imaginar que se tem 2, 3 computadores, existe um dispositivo que interliga todos eles. Interligados, eles formam a rede LAN. O outro ponto é a rede WAN. Então, como eu disse, uma filial aqui, uma filial lá da mesma empresa, possuem cada uma a sua rede LAN e as duas juntas formam uma rede WAN. E agora, como eu acabei de dizer, nós temos a rede MAN. A rede MAN, então, é preciso tomar cuidado, nem sempre você vai perceber. Ela existe, sim, mas é uma rede geograficamente limitada. Tá? Uma região, uma determinada região é atendida por essa rede. Ao se afastar, no caso, no exemplo que eu dei do Alphaville, você vai perceber que o sinal será perdido. É óbvio, como eu disse, geograficamente limitada. Ao se afastar da região, o sinal não chega, não chegando mais o sinal, isso indica que você está saindo daquela rede, está fora do alcance daquela rede. Uma outra rede, que eu não posso esquecer, e esse termo ele é um termo bem mais moderno, bem mais recente, vamos dizer assim, é a rede PAN. Talvez você ainda não tenha percebido, mas muito provavelmente, dependendo dos dispositivos pessoais que você usa, você tem uma rede PAN, você trabalha numa rede PAN. A rede PAN é uma rede pessoal, por isso tem esse P, Personal Area Network. Essa rede ela é formada basicamente, não só, mas basicamente por conexão Bluetooth. Então, imagine que você tem aqui o seu laptop e no seu laptop você usa um mouse sem fio. Seu laptop tem uma conexão Bluetooth e para acessar ali, para ouvir as suas músicas, você conecta o seu fone Bluetooth ao seu laptop. Perceba então que você tem 3 equipamentos conectados nesse laptop. Você tem o seu mouse Bluetooth, o próprio laptop, que nesse caso aí é o servidor, vamos assim dizer, que é o cidadão que está disponibilizando os serviços e compartilhando os recursos. Tá? Então você tem o seu mouse, o seu laptop e agora você tem o seu fone de ouvido. Além disso, existem outros dispositivos que você consegue conectar no seu laptop. Você poderia estar usando um telefone celular ou algum outro dispositivo conectados. Então veja que você tem aí a conexão de 4 dispositivos. Qual que é então a diferença dessa rede para as demais redes? Agora, não é geograficamente, não é o limite geográfico, não seria esse, mas ela é uma rede de curto alcance, ou seja, enquanto você está próximo do seu laptop, muito provavelmente ele está conectado via Bluetooth com o seu fone de ouvido, conectado com o seu mouse ou conectado no seu celular. Na medida em que você se afasta, e aí você não precisa se afastar muito, basta que você se distancie apenas alguns metros, você perde essa conexão. Então, a rede PAN, a rede pessoal, ela é caracterizada pela conectividade de vários equipamentos de uso pessoal. Tá? Como eu acabei de dizer, o exemplo do laptop talvez seja o exemplo mais latente, porque é ali onde você geralmente vai fazer essas conexões, tanto de mouse, de teclado, para aqueles que preferem usar um teclado no laptop, de celular já é comum. E você pode até se perguntar, poxa, mas no caso do meu celular, eu uso um cabo. Sim, você usa um cabo porque provavelmente o seu celular, o seu laptop, não tem uma conexão Bluetooth disponível. As versões mais novas já possuem uma conexão Bluetooth. E é justamente pensando nisso. A ideia aqui agora não é só evitar os fios, é conectar o maior número de dispositivos possíveis no teu laptop para que essa rede seja estabelecida. Essa é a ideia da rede PAN. Como eu acabei de falar, a palavra então é conectividade. Repare que na rede LAN, como eu disse, você tem conectividade. Por quê? Porque se você tem 2 ou mais computadores no seu escritório, deve existir um equipamento que faça a conexão entre eles, que interligue esses equipamentos, que permita a conectividade entre esses equipamentos. Não tenha dúvidas que esse equipamento ele é indispensável quando você fala numa rede WAN. Não dá para conectar duas redes LANs sem um equipamento de conexão. Tá? Um detalhe importante de se falar, de se dizer no caso da rede WAN,
Essas redes, que quando ela não tem uma grande distância, às vezes você consegue usar um cabo para conectar de um prédio para o outro, de um lado para o outro da rua, você consegue usar um cabo, uma fibra ótica. Isso é muito, muito usado no caso da rede MAN, que é uma rede metropolitana. Mas no caso da rede WAN também é possível que se faça assim. Tá? No entanto, os equipamentos de conexão, eles são indispensáveis. Sem eles, nós não teríamos uma rede LAN e também não teríamos uma rede WAN. Tá? No caso da rede MAN, esses equipamentos eles são indispensáveis, mas aqui existe um outro componente. Tá? Muito provavelmente, para se ter a conexão entre vários prédios, entre várias redes, numa determinada área geográfica, talvez você faça uso de um ISP, de um Internet Service Provider, ou seja, de uma outra empresa que vai te fornecer, por exemplo, um anel de fibra ótica. Não que você não possa ter um anel de fibra ótica, que a sua empresa não possa construir um anel de fibra ótica. O problema de se construir um anel de fibra ótica é que você precisa de regulamentação, você precisa de autorização. Então você vai precisar de autorização da prefeitura, talvez da regional, enfim, e de outros órgãos. Você não pode sair cavando a rua de qualquer maneira. Então é muito mais fácil você usar para uma rede MAN, para conectar uma rede MAN, os serviços de um ISP, do que você mesmo construir o teu próprio anel de fibra ótica. Você vai encontrar anéis de fibra ótica sem toda essa burocracia quando se fala em centros empresariais. Se na região onde você mora existir um grande centro empresarial formado por várias torres, muito provavelmente quem construiu esse centro empresarial já pensou nisso, já interligou todas essas torres, todos esses prédios. E por quê? Porque ali deve existir um sistema integrado de segurança, ali deve existir um sistema integrado de câmeras de vídeo, uma coisa nem sempre está ligada à outra, você pode ter segurança só com sensores e a maioria das vezes você tem segurança com imagem. E para que essa imagem, então, ou para que esse serviço seja compartilhado e centralizado, eu compartilho o serviço com todos os prédios do centro empresarial e centralizo numa única base, onde eu vou ter uma equipe verificando isso o tempo todo, eu tenho que ter uma infraestrutura. E na maioria das vezes, essa estrutura é feita por fibra ótica. Tá? Não só por conta da questão da distância, né, as normas que regulamentam o cabeamento, elas exigem que determinados tipos de cabo obedeçam determinadas metragens, determinadas distâncias, então você precisa observar isso quando você vai construir uma rede, mas porque a fibra ótica ainda permite altas velocidades de transferência, de taxa de transferência. Então, por isso, é muito comum você encontrar numa rede MAN fibra ótica conectando todos os prédios. Tá? A rede PAN não tem nada de cabo, como eu acabei de falar, a ideia não é essa, a ideia é que você se livre dos cabos, que você possa fazer uso da chamada rede sem fio, vamos dizer assim, em algumas situações, ou nesse caso específico do protocolo do Bluetooth, conectando todas as máquinas, tá? Mas que você não perca a conectividade. Então, a conectividade é a palavra do momento, é a palavra de ordem. Não se tem uma rede, é impossível ter uma rede sem conectividade. E para se ter conectividade, você precisa, sim, de equipamentos, você precisa de cabos, na maioria das vezes. Como eu acabei de falar, a rede PAN, por mais que você tenha o protocolo Bluetooth trabalhando ali, no geral, por mais que a sua rede seja sem fio, é difícil não ter nenhum tipo de cabo suportando todos esses serviços. É preciso que se tenha isso em mente. Tá? Quando nós falamos em redes de computadores, hoje a rede que mais se destaca por toda a sua facilidade é a rede sem fio. Mas, como eu disse, conectividade ela é importante e ela só é possível ainda hoje, por incrível que possa parecer, através de cabeamento, através de cabos. O que acontece na rede sem fio, então, é que até determinados equipamentos você chega com os cabos. Os cabos chegam ali e, a partir dali, eles passam o sinal e a informação para os dispositivos que não possuem cabos, que não possuem fios. Na verdade, até a chegada no seu access point ou até a chegada no roteador wireless que talvez você tenha em casa, a chegada da informação nesses dispositivos é feita através de cabos. A partir daí, sim, é que você pode fazer uso do sistema sem fio ou da rede sem fio. Mas essa conectividade, dificilmente você tem uma conexão entre redes, eu disse dificilmente, não que seja impossível, única e exclusivamente sem fio. Você vai encontrar
em alguns casos, a conexão entre prédios feita por antenas. Mas mesmo assim, você tem toda uma estrutura de cabo chegando até o topo do prédio onde você está ou onde a sua antena está. Uma vez conectados esses cabos na antena, a antena então é capaz de transmitir as ondas daquele sinal e uma outra antena, a uma certa distância, vai receber esses sinais, faz todo o trabalho de conversão reverso e joga isso de novo nos cabos. Mas veja, né, mesmo falando numa rede sem fio, para que se tenha conectividade, você precisa de cabos, tá? De uma forma ou de outra. Uma dica que eu dou a vocês para entendermos um pouco mais do que é a conectividade é o filme Velozes e Furiosos. Você pode até estar se perguntando, mas por que é que o professor está citando Velozes e Furiosos numa aula de redes de computadores? Para você entender o poder de penetração das redes de computadores, tá? É difícil também você assistir um filme hoje que não se fale em algum tipo de conexão. Mas em Velozes e Furiosos, o que eu acho mais interessante é o conceito de um sistema chamado Olho de Deus. Quando você tiver uma oportunidade, eu recomendo a você assistir o filme Velozes e Furiosos 8. Você vai perceber que esse olho de Deus, ele nada mais é do que a conectividade, do que a conexão ou a interconexão entre diversos dispositivos. O problema ali, ou a grande sacada ali, é que essa conexão, o sistema olho de Deus, ele se conecta a qualquer dispositivo conectado na rede. Você pode até achar meio redundante, ele se conecta a qualquer dispositivo conectado na rede. Mas você não consegue se conectar a qualquer dispositivo conectado na rede. Você só se conecta aos dispositivos que estão ao seu alcance. O olho de Deus, então, ele faz diferente. Ele trabalha como se fosse um grande servidor, conectando todos os dispositivos dentro de um raio. Então ele conecta câmeras de trânsito, ele se conecta a câmeras de celular, ele conecta a câmeras de caixa eletrônico, ele se conecta a câmeras do aparelho celular de alguém que está passando ali, que está filmando, enfim, fotografando alguma coisa. O olho de Deus, ele mostra o poder da conexão. Imagine então você uma situação em que um único sistema permite a você. É possível que você encontre isso na sua casa, não com tanta amplitude assim, não com tamanha abrangência assim. Mas veja, na sua casa também é possível que você tenha um sistema onde você é capaz de ver as câmeras, caso tenha uma ou duas câmeras, algumas câmeras de segurança na sua casa, no seu condomínio, na sua empresa. É possível que você se conecte, como eu acabei de falar, algumas impressoras. É possível que você se conecte em outros computadores, mas sempre limitado, sempre aquele teu espaço, aquela tua área geográfica, aquela tua área física. O olho de Deus faz um pouquinho diferente. Aqui também tem uma dica, não só uma dica, mas também tem um alerta, né? Toda vez que você tiver que desenvolver uma rede de computadores, trabalhar numa rede de computadores, configurar uma rede de computadores, é preciso que você também tenha um pouquinho de cuidado com a segurança. Né? Nós veremos futuramente como trabalhar a segurança da informação dentro de uma rede. O olho de Deus, ele é um dispositivo que burla essa segurança. Você também deve ter ouvido falar recentemente dos casos da NSA, em que nós não estamos seguros, enfim. Essa é a materialização de todo esse, entre aspas, esse temor. Um dispositivo que conecta através da internet. Basta que você tenha uma conexão na internet, tá? Para a internet, ele conecta você a uma câmera de trânsito, conecta você ao celular de um transeunte que está ali naquele momento ou naquele local que você pretende, que você gostaria de visualizar. Ele conecta você a um caixa eletrônico. Imagine essa situação de você conectar o carro no caixa eletrônico e usar a câmera de segurança do caixa eletrônico. É interessante observar a maneira que ele funciona, porque a todo instante ele te dá uma posição do alvo, do seu alvo, que é o que acaba acontecendo no filme, a perseguição de carros, e a todo momento o cidadão que está na frente do computador, operando, trabalhando com o olho de Deus, ele tem toda a visualização, toda a movimentação do carro perseguido, me perdoe. É interessante que você observe isso, por quê? Porque não há um só equipamento em rede que não esteja conectado. Ou ele está conectado a um servidor, ou ele está conectado a um outro dispositivo que vai fornecer a ele conexão com a internet. Nem sempre os equipamentos estão conectados a servidores, tá?
principalmente quando você fala em rede e em acesso, rede de computadores e em acesso à internet. Às vezes você tem um computador que está conectado diretamente no dispositivo que fornece o acesso à internet para você. Mas o fato é, ele está conectado. E uma vez conectado, ele está vulnerável. Por mais que você hoje imagine que consiga garantir a segurança ou configurar o seu equipamento de maneira segura, existem falhas, existem brechas no sistema que permite a conexão, que permite se conectar ao seu equipamento, tá? De qualquer lugar que você esteja no mundo. Então fica aí a dica, quando você puder, assista a Velozes e Furiosos 8. Perceba como é que o olho de Deus funciona. E, se for possível, né, se você não esquecer, identifica que tipo de rede, em que tipo de rede ele trabalha. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre redes de computadores. Espero que vocês tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima.